Olá pessoal, meu nome é Gilda, vou estar com vocês aqui na disciplina Currículo na Educação Infantil, né? Então uma disciplina que vai nortear toda a prática de vocês, na atuação de vocês lá na Educação Infantil, tá bom? Então o currículo na Educação Infantil, ela traz, além de orientações, formas como vocês vão trabalhar com as crianças da sala de aula, ela vai trazer a concepção do currículo nos dias atuais, mas também a gente vai analisar como foi concebido o currículo da educação infantil, como era antigamente, né, em que a criança era visto como um adulto em miniatura. Então, etimologicamente, a palavra currículo significa movimento progressivo, carreira, deriva do latim currus, carro, carruagem, local em que se corre, né? Ou seja, o currículo, já na etimologia da sua palavra, já entende-se como movimento, né? Como um local em que acontece movimento, em que acontece ação. Então, o termo currículo apontaria então para o caminho, a direção, a orientação de um percurso para atingir determinados objetivos. Então, esse percurso qual é? É o percurso que a criança se desenvolva no educar, no brincar, no cuidar, seguindo metodologias próprias de ensino, acompanhando metodologias próprias de aprendizagem dentro do currículo na educação infantil, né? E, historicamente, essa concepção de currículo vem acompanhada de ideias como ordem, unidade, formalização, plano, método, controle. Então, tudo isso era muito rígido, era muito centrado só no aprender, né? No desenvolver da criança cognitivamente. Então, hoje em dia, a gente sabe que já há uma mudança. Então, temos ainda a formalização através dos documentos oficiais, mas o currículo ele é flexível, o professor ele planeja, ele replaneja uma aula, ele trabalha com a criança de diversas formas, ele utiliza também os conhecimentos que a criança já tem, não é? Então já não segue mais um padrão, uma disciplina, um controle rígido em si, mas um currículo flexível, um currículo aberto, um currículo vivo em que a criança aprende e se desenvolve também brincando, tá certo? Então vamos entender o contexto histórico da educação infantil no Brasil. Então nós sabemos que a educação no Brasil como um todo, ela passou por muitos percalços, né? Então, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, houve tentativas de fazer com que o ensino formal acontecesse e passou durante muitos anos sem que isso acontecesse. Quando começou a acontecer, apenas algumas famílias tinham acesso, né? Famílias mais abastadas. E lá com o Marquês de Pombal é que de fato começou-se a pensar a educação no Brasil, né? Mas todo esse movimento, todo esse desenvolvimento em educação, especialmente na educação infantil, começou a ser concretizado lá no final dos anos de 1800, 1900 e chegamos aí ao século XXI, ofertando uma educação de qualidade, uma educação que já se preocupa com a criança como ser em desenvolvimento, né? Como ser capaz de aprender, capaz de acompanhar, capaz de se desenvolver de diversas formas, dentre elas tendo o brincar também como ponto de aprendizagem. Então aqui a criança era vista como adulta em escala reduzida, sua educação e cuidados era de responsabilidade da mãe, né? É aquela famosa frase do adulto em miniatura, né? Então a criança ali até os 5, até os 7 anos, ela ficava totalmente sob a responsabilidade da mãe, ela não tinha acesso à educação formal, né? E a infância não era vista como uma fase de fragilidade, né? Tem de vista que a criança tem uma atenção especial somente no início da vida. Então, nos primeiros anos de vida, a criança ficava com a mãe, era cuidada no seio familiar, tinha todo um acompanhamento. Chegando ali nos seus 7, 8, 9 anos, a criança já passava a ser vista como um adulto, a criança já passava a ajudar em casa, a trabalhar muitas vezes fora também, e o estudo ele era relegado, né? Então o estudo acontecia em algumas famílias, mas na grande massa da população, a educação infantil ela não acontecia, né? Então no Brasil a educação pública só teve início no século XX, foi o que eu falei com vocês anteriormente, né? Então, a partir do século XX foi que pensou-se
em formalizar a educação, em ver indicadores de qualidade, em trabalhar com a criança de forma concreta, de forma sistemática e de forma contínua, né? Então, durante várias décadas, houve diversas transformações, né? A pré-escola não tinha um caráter formal, não havia professores qualificados e a mão de obra era muitas das vezes por voluntários que rapidamente desistiram desse trabalho, né? Então, enquanto as outras etapas do ensino, elas, mesmo que permeadas de dificuldades, elas aconteciam, na educação infantil não. Na educação infantil eram as tias, né, ou eram professores leigos que assumiam a responsabilidade dessas crianças, e o que acontecia? Essas crianças, elas eram colocadas em locais e que havia uma preocupação apenas em cuidar, né, em observar, em alimentar essas crianças, mas alfabetizar, trabalhar os aspectos motores, os aspectos sociais, os aspectos cognitivos, os aspectos emocionais da criança, não acontecia aqui nessa educação de caráter formal, tá certo? Então, depois veio as formações dos professores em magistério, começou-se a se pensar melhor a educação infantil, a ver que era necessário que a base ela fosse consolidada, né? Então que a educação infantil ela de fato acontecesse dentro de todos os seus aspectos, o aspecto formativo, o aspecto educativo, o aspecto social, o aspecto lúdico, né? E foi graças à Constituição de 1998 que a criança foi colocada no lugar do sujeito de direitos. A educação infantil foi incluída no sistema educacional. Então, todas as tentativas de estados e municípios e do próprio governo federal anteriormente foram tentativas que levaram até o momento em que a Constituição de 1988 foi promulgada, né? Então, a Constituição, ela colocou lá que a educação é direito de todos e dever do Estado. Como ela é direito de todos, então todos, inclusive as crianças lá da creche estavam incluídas, as crianças lá da pré-escola, né, que eram as crianças da educação infantil, que ficavam relegadas a segundo plano. Então, a Constituição, ela trouxe esse aparato, a gente vai ver um pouquinho melhor mais à frente, sobre os dispositivos constitucionais, os documentos que fizeram com que a educação infantil ela fosse colocada como centro do processo do ensino no Brasil, tá bom? E aqui mais uma conceituação de currículo, e agora já uma conceituação moderna, dentro dos novos moldes da educação infantil, não é? E o que é o currículo? É um modo de organizar as práticas educativas, né? Então, o currículo na educação infantil nada mais é do que um direcionamento de como o professor vai trabalhar, vai realizar as suas práticas educativas, né? Então, ele refere-se a espaços, rotinas, aos materiais que são disponibilizados para as crianças, né? Então, todo esse planejamento do professor deve levar em conta isso, os espaços, a rotina da criança, os materiais que eles vão trabalhar, as linguagens verbais e não verbais que são proporcionadas para a criança, né? Então a criança aprende através da linguagem, através do gesto, através da escrita, através da descoberta, não é? Então, tudo isso é o modo como vamos recebê-las. Então, a forma do educar, a forma de organizar aqui as práticas educativas, ela deve estar presente quando nós recebemos essa criança na nossa escola, né? Quando nós nos despedimos delas, quando nós as trocamos, as alimentamos. Então, durante todo o seu período dentro da instituição, a criança ela está num processo contínuo de desenvolvimento, de aprendizagem, de socialização, de convívio com outras crianças. Aqui novamente para vocês entenderem um pouco mais, já aqui dentro das nossas leis, não é? O currículo da educação infantil ele é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que elas têm, né? Então, nós tínhamos muito a ideia de que a criança ela era uma
tábula rasa, né? Ela não tinha nenhum conhecimento, e a educação tradicional ela trouxe isso durante muitos anos, né? Então, hoje, com toda uma modernização do currículo na educação infantil, com todos os avanços educacionais que passamos a ter, não é, aqui no Brasil, a gente começou a perceber que a criança ela tem conhecimentos, ela tem experiências. O professor ele vai aprender com a criança, ele vai interagir com a criança, e a criança, esses conhecimentos dela devem ser trabalhados no patrimônio cultural, artístico, científico, tecnológico, né? Político também, né? Então a criança ela já tem essa capacidade de aprender dentro de vários aspectos. E o professor da educação infantil em sala de aula, ele vai trazer todas essas formas de trabalhar com as crianças, né? Então, ele vai trabalhar com a criança tocando violão, ele vai trabalhar com a criança fazendo contação de história, ele vai trabalhar com a criança usando a tecnologia, usando o corpo, o próprio movimento para as questões artísticas, né? Usando a voz também. Então, de todas as formas, a criança ela vai poder se desenvolver lá na educação infantil, né? Então, traz práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as crianças têm desde bem pequenas, né? Que estabelecem com os professores, com as outras crianças, né? E afetam a construção da sua identidade. Então, todas as práticas que a criança vivencia no seu seio familiar e também na escola faz com que ela se desenvolva o relacionamento dela com o professor, com a professora, com as crianças, com os demais membros da escola, com a comunidade escolar e com a própria família, né? Então, a criança é vista como sujeito em desenvolvimento, um sujeito de direitos, um sujeito de transformação. Aqui, para vocês entenderem mais uma vez, eu havia falado anteriormente que o currículo na educação infantil, ele passou, não é, por várias mudanças, por várias transformações. Então, a educação infantil era ali relegada a segundo plano, né? As mães cuidavam em casa, as mães alfabetizavam em casa, ou às vezes um professor leigo, ou um vizinho, né? Ou até instituições que cuidavam dessas crianças, era assim que acontecia. Aqui não. O currículo, ele trouxe exatamente essa formalização, essa metodologia, esse modo de trabalhar a criança dentro da sua concepção social, artística, humanística, humana, não é? Então, tudo isso o currículo formalizou na educação e trouxe orientações de como nós devemos trabalhar com a criança dos 0 aos 6 anos, pessoal. Mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas lembre-se, a educação infantil é do 0 aos 6 anos, tá bom? A educação básica, sim, é da educação infantil, não é da pré-escola ao ensino médio. Não há a obrigatoriedade de creche, mas a creche já está incluída dentro da educação infantil, certo? Então, aqui vamos analisar. O conceito de currículo tem evoluído ao longo do tempo, pois reflete as certezas e contradições de cada momento histórico. Foi o que eu falei com vocês, né? O currículo, ele é vivo, ele se movimenta, não é? Ele acompanha todo o desenvolvimento histórico, cultural, social que acontece no nosso meio, nas nossas interações, né? Então, referindo-se à relação entre sociedade e escola. Relação essa é marcada pela heterogeneidade, pela pluralidade, pela multiplicidade de concepções e propostas. Então, atualmente, essa relação é percebida de forma mais ampla, né? Então, vocês veem que é um currículo vivo, que é um currículo que contempla a pluralidade do nosso meio, né? Que contempla o fazer da criança, o aprender da criança, o desenvolver da criança, né? A instituição de educação infantil é vista hoje como um espaço educativo que promove a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, sendo um espaço de socialização, né? Então, na educação infantil, dentro da escola, dentro aqui do ambiente escolar, a criança ela vai se socializar,
ela vai conviver com outras crianças, ela vai aprender, ela vai interagir. Então, é muito importante essa etapa da educação em que a criança se descobre o outro e interage, não é? Então, é um momento também de construção de identidades, de exercício da autonomia e do protagonismo. Então, aqui a criança ela já vai mostrando a sua vertente, do que ela gosta, o que ela não gosta, como ela aprende com determinadas técnicas, né? Algumas ela aprende mais, outras ela aprende menos, como ela se desenvolve com outros colegas, com o professor, não é? E é também um espaço de respeito à diversidade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual e, finalmente, de afirmação, proteção e resgate de direitos, né? Porque foi isso que a Constituição de 1988 nos trouxe, a criança como um sujeito de direitos. E a criança ela precisa se reconhecer também nos seus vários aspectos em que convive com a família, com a escola, com a sociedade. E o currículo ela afirma exatamente isso, né? Essa forma da criança crescer, se desenvolver em plenitude. Então, nesse sentido, entendemos que o currículo não é algo pronto e acabado, pensado em gabinetes, gente. Então, de forma nenhuma, o currículo ele é pensado em sociedade, ele é pensado na escola, no dia a dia, nas observações cotidianas, né? Ele não está pronto, tanto é que nós planejamos uma aula, levamos essa aula para ser ministrada lá para as crianças da educação infantil, e lá uma criança, ela chega com uma história, ela chega com uma outra ideia, e o professor precisa ouvir essa criança, precisa entender, precisa adaptar, precisa até compartilhar com os colegas. Então é isso, é um currículo em movimento, não é? O currículo traduz as necessidades, os anseios, valores e princípios daqueles que estão envolvidos com o processo educativo. Quem está envolvido no processo educativo? Os profissionais, as famílias, as crianças, todas elas estão envolvidas no processo educativo. Então, o currículo contempla também elas, contempla também toda a comunidade escolar, né? Toda a comunidade escolar deve estar imbuída desse desejo de transformação, de mudança, de uma educação que possa desenvolver a criança em todos os seus aspectos, não é? E aqui ele acontece no espaço escolar, com a criança real, com os profissionais que têm um papel fundamental na sua elaboração e desenvolvimento e com o envolvimento das famílias, né? A construção do currículo implica responsabilidade da comunidade escolar. Então, as famílias, toda a comunidade escolar, todos os profissionais também são responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança, tá certo? Aqui o currículo traduz as escolhas e decisões de todos, considerando as concepções de criança, sociedade, infâncias, avaliação, aprendizagem e conhecimento do que queremos ver instituídos na prática cotidiana, né? Então, tudo que nós trabalhamos com a criança lá na educação infantil são as ações que a gente quer ver, que ela aplique na prática cotidiana, que ela aplique na sua vida, que ela se desenvolva de forma completa. Olha só, então, cientificamente o currículo é o campo de estudo dentro da educação, né? Então, por isso que ele passou por muitas transformações ao longo dos anos, né? Até chegar agora a nossa BNCC, que nós vamos ver daqui a pouco. Que traduz e concretiza a orientação do sistema educacional, ou seja, os documentos, eles não são, como se diz assim, os documentos eles não têm um respaldo, eles não são vazios, eles têm uma prática intencional, eles são direcionados para uma ação concreta, né? Então, espera-se que o currículo organize e estrutura a coerência entre o que é planejado, que a gente pensa ser feito, né, no ambiente educacional, com o que é feito na prática por meio de estratégias de aplicação do conteúdo, né? Então, hoje na educação infantil, e o currículo na educação infantil orienta isso, o professor ele planeja a sua ação docente, ele planeja a sua aula, se precisar fazer alguma modificação ao longo do percurso, ele vai fazer, mas ele vai seguir esse planejamento, ele vai seguir documentos oficiais, ele vai seguir metodologias próprias de trabalho, tá bom? Então, para o acompanhamento de sua eficácia e efetividade, usam-se metodologias de aplicação e a avaliação de resultados.
Então, a forma de avaliar a criança na educação infantil não é na forma qualitativa, não é na forma quantitativa, né? Mas é uma avaliação diferenciada, com metodologias diferenciadas, em que desenvolve vários campos dos saberes, tá bom? Esse campo ele é capaz de influenciar as propostas curriculares oficiais e as práticas pedagógicas a partir do processo de ressignificação das suas propostas, né? Então, como vocês podem ver, o currículo aqui ele é um objeto de estudo da educação, ele está inserido nos documentos oficiais, ele tem poder legal, ele tem embasamento legal, tá certo? Através das suas leis, mas ele também ressignifica todo o processo educacional e as práticas pedagógicas que nós temos dentro lá da escola. Então, pessoal, vocês puderam ver um pouquinho do currículo, da conceituação, da etimologia do termo. Vocês puderam ver um pouco também como se deu o currículo na educação infantil ao longo dos anos, não é? Podemos conhecer um pouco mais do currículo na educação infantil como um meio, como o currículo na educação infantil como um processo vivo, um processo que interage, um processo que desenvolve a criança, que trabalha os seus aspectos sociais, cognitivos, emocionais, afetivos, que pensa na criança enquanto um ser social, enquanto cidadão, tá bom? E a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso nas próximas videoaulas e também nas aulas presenciais. Estudem a apostila, assistam as videoaulas se precisar novamente, para que vocês conheçam de forma profunda o currículo da educação infantil, tá bom? Até mais!